O Brasil é gigante, né? Tentar entender esse país todo pode parecer que a gente está montando um quebra-cabeça de milhares de peças. Mas, e se eu te contar que as linhas que dividem esse mapa, na verdade, contam uma história? Uma história fascinante sobre nossa economia, sobre migração e, no fim das contas, sobre quem a gente é. Nessa análise, vamos juntar essas peças e revelar um país que, olha, não para de se transformar. Então, a grande questão é essa. Como é que se organiza um território que é tão, mas tão vasto e diverso, de um jeito que faça sentido? E esse desafio, ele não é só para governar ou para coletar dados, não. Ele mexe com a nossa própria ideia de identidade nacional. É exatamente essa pergunta que a gente vai explorar hoje. E a resposta, pode acreditar, vai muito além de só desenhar umas linhas no mapa. O negócio é entender as forças, sabe? As dinâmicas que moldam e, ao mesmo tempo, conectam cada cantinho desse país. Bom, a solução oficial para esse quebra-cabeça veio do IBGE. Eles agruparam os estados em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Esse é o modelo que a gente usa até hoje, baseado em características parecidas, para tentar dar conta dessa imensidão toda. Mas atenção aqui. Esse mapa nem sempre foi assim, de jeito nenhum. Ele tem uma história, uma evolução que é um verdadeiro espelho das transformações do Brasil. Então bora voltar um pouquinho no tempo para ver como essa história aconteceu. E aqui está o pulo do gato da nossa análise. A primeira grande divisão, lá nos anos 40, olhava basicamente para a natureza. O mapa era um reflexo dos biomas, do relevo, do clima. Mas aí nos anos 60, a coisa mudou da água para o vinho. O foco passou a ser o espaço organizado pelas pessoas, ou seja, a economia, o fluxo de gente se mudando. O mapa deixou de ser só um desenho físico para se tornar um mapa humano. E o que foi que causou essa virada de chave? Foram principalmente 2 fatores: os grandes ciclos econômicos e os intensos movimentos da população. São esses os verdadeiros motores que redesenharam e, aliás, continuam redesenhando as regiões do Brasil. Agora, para entender isso na prática, vamos fazer um verdadeiro raio-x de algumas dessas regiões. Vamos ver como esses motores funcionam de verdade, começando pelo coração agrícola do nosso país. O Centro-Oeste, gente, é a grande força do agronegócio brasileiro. A gente está falando de uma produção gigantesca de soja e milho e, ainda por cima, o maior rebanho de gado do país. A região não só alimenta o Brasil, mas o mundo inteiro. É o centro de uma economia super moderna, cheia de tecnologia e muito, muito produtiva. Só que aí surge um paradoxo bem interessante. Apesar de toda essa potência econômica, de todo esse tamanho, o Centro-Oeste é a região com a menor população do Brasil. E para completar esse quebra-cabeça, vem a segunda parte. Mesmo sendo a menos populosa, a região tem uma taxa de urbanização altíssima. Ué, como assim? Pouca gente, mas a maioria morando em cidades? A resposta está justamente naqueles motores que a gente falou. A expansão da fronteira agrícola a partir dos anos 60 e, claro, a construção de Brasília atraíram um mar de gente para lá. Só que essas pessoas não se espalharam pelo campo. Elas se concentraram em cidades que servem de apoio para essa cadeia produtiva gigante. Ok? Do gigante do campo, a gente vai agora para o gigante industrial e financeiro do país. O Sudeste, ele é, sem dúvida nenhuma, o motorzão da economia brasileira. Esse gráfico aqui deixa bem claro o tamanho da contribuição dele para o PIB nacional. É lá que se concentra a maior parte da nossa indústria, do comércio, dos serviços. E essa força toda se reflete num outro número que é, assim, impressionante: 93%. É isso mesmo. Esse é o percentual de pessoas que vivem em cidades no Sudeste. Isso faz dela a região mais urbanizada do país, onde ficam algumas das maiores metrópoles do mundo, como São Paulo e Rio de Janeiro. Só que, como quase tudo na vida, essa imensa concentração de riqueza e de gente tem um outro lado. O mesmo motor que puxa a economia do Brasil para frente também acaba gerando desigualdades profundas. A má distribuição de renda é uma marca da região e um desafio que está aí, bem na nossa cara. E para a gente completar o nosso mapa, vamos dar uma olhada rápida em outras potências. O Norte, dominado pela imensidão da Amazônia, tem uma economia super complexa que vai desde a extração de recursos naturais até um polo industrial de ponta, que é a Zona Franca de Manaus. Já o Nordeste é um berço cultural do Brasil, com paisagens que vão do litoral paradisíaco ao sertão, e uma economia que mistura turismo, agricultura e que, mais recentemente, virou um polo de energias renováveis. E então, o que a gente aprende com tudo isso? Que o mapa do Brasil não é uma coisa estática, definitiva, de jeito nenhum.
Ele é um mosaico que está sempre em movimento, sendo moldado pela economia, pelas migrações e pelas decisões políticas que foram tomadas ao longo do tempo. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar. Se a divisão que a gente usa hoje é um retrato de processos do passado, com as novas tecnologias, as mudanças no clima, as novas dinâmicas da economia mundial, qual será a cara das regiões brasileiras no futuro, hein? E aí, essa análise ajudou a entender um pouco melhor esse quebra-cabeça que é o Brasil? Se sim, então já sabe, né? Deixa aquela curtida, comenta o que achou e para mais conteúdos como esse, é só seguir o Geo na Lata. A gente se vê na próxima?